Olá pessoal, aqui é a professora Eliana. Estamos resolvendo as atividades do livro Trilhas de Aprendizagem 2 do 8º ano de Matemática. No vídeo anterior nós já falamos sobre a página 100, 101 e agora nós vamos falar sobre este exercício da página 102. Então, todas as respostas aqui são respostas pessoais, mas é importante que você faça, que você leia. São contribuições que você fará, as sugestões de volta, né, de nós voltarmos para a escola de forma segura, quando o isolamento social não for mais necessário. Então, hoje uma questão aqui muito importante, que diz o seguinte: quando tudo estiver mais seguro e não for necessário o isolamento social, retornaremos com o convívio social com algumas histórias e reflexões. Escreva o que significa este retorno para você. Escreva a sua história, o que significa isto, quais são as contribuições que você fará nas questões anteriores. É importante que você faça, tá? Na página seguinte, que é a página 103, atividade 2, estimativa. Então, nós temos aqui várias operações envolvendo números com vírgula, números decimais, números que têm vírgula, por exemplo, aqui o primeiro 3,33 mais 6,66. Isso que você deve fazer de cabeça, utilizando algumas técnicas para o cálculo mental. Mas eu vou explicar para você como que nós podemos aproximar um número com vírgula para um número inteiro, porque todos os resultados aqui são números inteiros, não tem vírgula. Então, vamos usar algumas técnicas que são regras também, que nós utilizamos para eliminar a vírgula. Então, o primeiro critério, ó, se o algarismo a ser eliminado, porque nós vamos eliminar alguns resultados dessas contas, vão ser estes aqui, 58,63, 6,096. Então, nós vamos eliminar a vírgula para deixar o número inteiro, mas nós não podemos eliminar de qualquer jeito. Temos que seguir os critérios. Se o número, né, a ser eliminado for maior ou igual a 5, acrescentamos uma unidade ao primeiro algarismo que está situado à esquerda deste número. Então, primeira regra, se o número que estiver depois da vírgula for maior ou igual a 5, acrescentamos uma unidade no que vem antes da vírgula, certo? Aqui nesse caso, ó, esse primeiro caso, 58,63, vamos aproximar para que número? 58 mais 1, 59. Aí nós podemos eliminar a vírgula aproximando para 59. E o próximo? Aqui, depois da vírgula, é um número menor do que 6. Aí vem a segunda regra, ó. Se o algarismo a ser eliminado for menor que 5... no caso que é 0, menor que 5, devemos manter inalterado o algarismo da esquerda. Então, mantemos o número que vem antes, ignoramos tudo que vem depois. Então, isso aqui aproxima-se para 6. Por quê? Porque depois da vírgula aqui é o 0, e o 0 é menor do que 5, tá? Maior do que 5, a gente soma mais 1 no número que vem antes. Menor do que 5, a gente elimina tudo que vem depois da vírgula e deixa somente o número que vem antes da vírgula. E aqui, ó, o número depois da vírgula não é 2? Então, nós aproximamos esse número para 78 mesmo. Tudo que vem depois da vírgula, nós eliminamos. 75,05, olha só, tem um 0, então é 75. Tudo bem? Depois da vírgula, é um número maior que 5, somamos uma unidade ao que vem antes. Depois da vírgula, número menor que 5, mantemos o número que vem antes da vírgula. Então, voltando à página anterior, eu vou só mostrar aqui os resultados. Depois nós faremos outro vídeo ajudando vocês como vocês fazerem cálculos mentais. Então, cálculo mental é quando a gente não precisa utilizar a calculadora nem fazer a conta, tá? Só aproximando aqui, ó. 9,99. Olha, depois da vírgula tem o 9. Então, esse número aqui é próximo de 10. Tudo bem? Então, é a letra A. Esse aqui é a letra A. Próximo, ó. Fazendo a conta, 78,2. Elimina o que tem depois da vírgula, porque o 2 é menor que 5. Então, é próprio 78, tá? Próximo número aqui, né, dá 58,6. Ó, depois da vírgula, o 6, então, aumenta mais um número, fica 59. 59, e tem A. Aqui, ó, fazendo a conta, 6,096. Então, aqui, depois da vírgula 0, então, a gente deixa próprio 6. O próximo item aqui, nós temos 10 vezes 80,9. O outro, 100 vezes 80,9, 811 dividido por 10. Esses próximos três itens e as três operações, eu vou mostrar para vocês que tem um método prático que nós utilizamos para multiplicarmos ou dividirmos por potência de 10. Ou seja, multiplicarmos ou dividirmos por 10, por 100, por 1000, por 10.000. E aí, na multiplicação por 10, por 100, por 1000, a vírgula é deslocada para a direita, tantas casas decimais quanto zeros estiverem na potência. Então, nós temos aqui o exemplo de 0,23 sendo multiplicado por 10, por 100, por 1000, por 10.000. Então, vamos lá. A vírgula está aqui. Nós deslocamos a vírgula uma casa para a direita porque tem um 0. 10 tem um 0. Então, você vai escrever 1,23.
a vírgula se deslocou uma casa para a direita. Vezes 100, a vírgula se desloca para a direita 2 casas decimais. Então, vai ficar 12,3. Vezes 1000, tem 3 zeros, a vírgula se desloca 3 casas para a direita. Fica para depois do 3, não precisa colocar vírgula depois do último número inteiro. Então, 123, não precisa colocar a vírgula. 0,123 vezes 10.000. 10.000 tem 4 zeros, logo a vírgula se desloca 4 casas para a direita. Então, 1, 2, 3, vai ficar faltando algarismo. A gente completa, sempre completa com 0. Então, vai ficar 1, 2, 3, falta uma casa decimal, coloca um 0, 1.230. Agora, na divisão, a gente desloca a vírgula para a esquerda. Então, aqui temos, exemplo, ó, 123 sendo dividido por 10 por 100 por 1000. Então, a vírgula é deslocada no resultado. Tantas casas estiverem na potência de 10, a gente desloca para a esquerda, sempre para a esquerda. Então, 123 dividido por 10 é um zero. A vírgula vai deslocar uma casa para a esquerda. Número inteiro, a vírgula está depois do último algarismo, uma casa para a esquerda, vai ficar 12,3. Divisão por 100, tem 2 casas, 2 zeros, serão 2 casas para a esquerda. Então, vai ficar 1,23. 123 dividido por 100 é igual a 1,23. 123 dividido por 1000. O 1000 tem 3 zeros, logo a vírgula que está aqui depois do último algarismo vai se deslocar 3 casas para a esquerda. Então, conta 1, 2, 3, vai ficar depois do número 1. Então, vai ficar 0. Não pode deixar uma vírgula sozinha, né? Tem sempre um 0 antes da vírgula. Então, vai ficar 0,123. Falta o algarismo, você completa com 0. Então, na divisão por potência de 10, você desloca-se a vírgula tantas casas decimais quantos zeros estiverem na potência. Voltando aqui para o exercício, nós temos, ó, 10 vezes, tá? Vezes 10, né? Potência de 10. 10 vezes 80,9. A vírgula vai se deslocar uma casa para a direita, vai ficar depois do 9, né? A gente escreve 809. Depois do 9 aqui não precisa colocar vírgula porque fica um número inteiro. Agora, 100 vezes 880,9, olha só, 80,9. A vírgula tá depois do 0 aqui, só que vai deslocar 2 casas para a direita, que é multiplicação. Uma casa depois do 9, vai faltar uma casa decimal, coloca um 0. Logo, 100 vezes 80,9 é 8.090. Aí, para você colocar o resultado aqui, né? De 809, que é 10 vezes 80,9... Você não tem aqui 809, você tem 800 e 810. Qual é o mais próximo? 810, não é? Que o 9 está próximo do 10, 810 é a resposta. O número mais aproximado de 809 a 810. E aqui de 100 vezes 80,9 deu 8.090. 8.090 nós não temos, nós temos 8.000 e 8.100. Qual é o mais próximo? De 90 é o, né, é 0 ou é o 100? Porque aqui tem 8.000 e aqui tem 8.100. Então, o mais próximo é 8.100, mais próximo de 8.090. Agora, aqui, ó, 811 dividido por 10. Lembra, na divisão de um número por 10, por 100, por 1000, nós deslocamos a casa decimal para a esquerda. Então, 811, que é o número que está sendo dividido, por 10 tem uma casa decimal, a vírgula do número inteiro está sempre depois do último algarismo, deslocando para a esquerda vai ficar 81,1. E aí, você procura, não tem 81,1, o mais próximo é 81, certo? É só, né, tirar... Aqui, depois da vírgula, inclusive, tem o número 1, que não é um número maior que 5. Então, a gente desconsidera o número que tem depois da vírgula. Dá uma aproximação certinho, seguindo a regra lá das aproximações. E aqui, 150,1 dividido por 2. Ora, 150,1, esse número que está depois da vírgula é menor que 5. Então, a gente pode ignorar. É o mesmo que 150 dividido por 2. A metade de 150, né? Que é 75. Bom, gente, existem outras formas de resolver que você deve, né, pode e deve pesquisar outras fontes. E depois eu vou falar do cálculo mental, né, uma aula sobre cálculo mental. Mas os resultados, a correção é essa aqui. Vê se você consegue entender qualquer coisa, me fale nos comentários.